Nem toda fuga começa com portas batendo. Às vezes, ela começa com um simples pensamento. Eu não preciso mais disso. Aos poucos, o que era lar vira limite. O que era amor vira peso. Então a distância cresce. Primeiro ali nos passos, depois no coração. E se o que hoje muitos chamam de liberdade for só mais uma forma de estar perdido? Entre dois caminhos. O irmão perdido. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Entre Dois Caminhos. Esse é o título da série de mensagens que estamos desenvolvendo há 3 semanas. Nessa série nós temos analisado a experiência de vida de alguns personagens bíblicos que tomaram decisões diferentes em situações ou circunstâncias semelhantes. A mensagem de hoje baseia-se em uma das mais extraordinárias histórias contadas por Jesus Cristo. Lá nós encontramos a incomparável natureza e a essência do plano de Deus para nós, seus filhos. E essa história encontra-se em Lucas, no capítulo 15. Esse capítulo também é conhecido como o capítulo dos perdidos, porque nele a gente encontra as parábolas da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida e do filho perdido, o pródigo. Inicialmente, nós precisamos compreender o que levou Jesus Cristo a contar essas histórias, em especial o grande finale, que é exatamente a terceira delas. Nós encontramos a razão logo nos 2 primeiros versos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse era um momento único no qual ali as pessoas tidas como pecadoras, que aos olhos de todos os demais ali eram pessoas afastadas de Deus, elas eram atraídas para esse homem chamado Jesus. Eles se assentavam ali ao seu redor e eles bebiam cada palavra que saía dos seus lábios. Mas Lucas, ele deixa muito claro, ali no seu relato, que outro grupo de pessoas também estava presente naquele momento. Os fariseus e os escribas. Eles faziam parte ali da elite religiosa. E lá estavam eles, mais uma vez, diz o texto, murmurando. Eles diziam, se Jesus fosse mesmo Filho de Deus, como ele disse ser, ele saberia muito bem que são essas pessoas aí que são ao seu redor. Ele não chegaria nem perto delas. Basicamente, Jesus estava construindo uma comunidade, queridos, religiosa, baseada na fé real em Deus. E isso fazia com que os fariseus ficassem absolutamente furiosos. Mas sabe por quê? Simples. Os fariseus ali com as suas regras rígidas, religiosas, eles tinham conseguido construir um muro de separação entre eles e os demais, principalmente com pecadores. O que eles queriam era manter distância desse tipo de pessoa. Só que Jesus, com a sua atitude, fazia exatamente o contrário. Ele foi pouco a pouco quebrando esse muro de separação, aceitando as pessoas assim como eram, com o objetivo de transformá-las. E foi, queridos, nesse contexto que Jesus começou a contar uma série de 3 histórias. Ele começa com a primeira, em que havia 2 imagens, uma ao lado da outra. E a semelhança entre essas 2 primeiras histórias é que tanto a ovelha quanto a dracma eram tidas como imensamente valiosas ali para o seu proprietário. Eram artigos de grande valor. Em seguida, Jesus diz que houve um grande preço ali a pagar, um esforço para que o proprietário pudesse resgatar o que estava perdido. Em terceiro lugar, houve uma alegria incontida em ambas as histórias no momento em que aquilo que tanto a ovelha quanto a moeda foram encontradas. A intenção de Jesus é que todos pudessem entender o que ele tinha em mente daquele momento de transmitir. E essa foi a primeira história. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Se você fosse um pastor de ovelhas naqueles dias e você perdesse uma das suas ovelhas, algo comum, na realidade, era encontrar só os restos mortais. Mas quando você encontrava uma ovelha, diferente de um cachorro que é atraído pela comida, porque ela não volta facilmente no seu caminho, na sua direção. Ao contrário, elas fogem. Nosso cãozinho, lá em casa, o Lui, de vez em quando ele dá uma fugida, mas cachorro é assim, eles fogem, eles retornam, eles sabem onde é a casa. Ovelha não. O mesmo não acontece com ovelha. Você tinha que estar pronto e desejoso de ir atrás, pular, correr e carregar as ovelhas nos ombros para trazê-la de volta. Porque essa era a única maneira de levar uma ovelha perdida de volta para o aprisco. Toda ovelha precisava ser literalmente resgatada. A ovelha em si, ela não podia fazer coisa alguma para alcançar a sua salvação. E Jesus conta essa história com o intuito de arar, pouco a pouco ali, o coração daqueles fariseus, daqueles professores da lei. Jesus estava tentando abrir o coração daqueles homens para a mensagem importante que ele tinha para dar para eles. E ao final desse primeiro trecho, Jesus menciona a palavra alegria 3 vezes. Não apenas para indicar como o pastor se sentia, mas também para indicar como ele havia convidado toda a comunidade para celebrar, juntamente com ele, o seu achado. E tudo isso para mostrar que ao céu existe alegria quando um pecador se arrepende. Será que os fariseus entenderam? A gente não sabe. O que nós sabemos é que Jesus estava só começando. Porque sem dar chance para eles respirarem, Jesus conta uma segunda história. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, Jesus leva a atenção de todos para uma mulher que tinha 10 moedas. Todos ali compreendendo que, muito provavelmente, aquela era toda a economia que ela havia conseguido fazer. Mas agora ela perde uma das moedas. E quando ela percebe que havia acontecido, ela acende uma candeia, um tipo de uma lamparina com óleo, e ali ela vai também atrás. Começa a varrer a casa, procurando a moeda perdida. E aqui, novamente, querido, Jesus usa a palavra alegria 2 vezes para descrever a experiência daquela mulher quando ela encontra a moeda. E em seguida ela, que nem o pastor, chama uma comunidade para celebrar junto com ela. Até aqui Jesus estava preparando o terreno, queridos, na realidade, era para a terceira história, que começa logo em seguida. E ele começa no verso 11 dizendo: certo homem tinha 2 filhos. E agora automaticamente todos os seus ouvintes prestam atenção redobrada para ouvirem. Porque inicialmente era uma ovelha, depois uma moeda, mas agora havia um filho em cena. E essa história é conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse termo, na realidade, não está na Bíblia. Desde o começo da história nós encontramos 3 personagens, 2 filhos e um pai. E hoje nós vamos focar a nossa atenção em apenas um deles, o filho mais moço, o pródigo. Mas é importante salientar que essa história não é apenas a do filho mais moço. Haviam 2 irmãos. Ambos se rebelaram. Um deles por ser tão mau e o outro por ser tão bom. Ambos viviam na mesma casa. Ambos viviam com o mesmo pai. As mesmas chances, as mesmas oportunidades. No entanto, eles tomaram caminhos diferentes. Mas eles se encontravam, na realidade, entre 2 caminhos e precisavam fazer uma escolha. Um cansado ali da vida de caipira, ele deseja partir para longe do seu pai, numa jornada ali de autodescoberta, procurando satisfação e felicidade na liberdade que ele tanto almejava. Já o outro, também ele fugiu do seu pai por sua atitude de rígida conformidade moral e por seguir regras que ele pensava que o tornariam bom o suficiente para receber a atenção de Deus. No verso 12, Jesus começa dizendo o que o mais jovem fez. Ele foi até seu pai e disse: pai, quero a minha parte da herança. E aqui a gente precisa apertar o botão de pausa por alguns instantes. Como na parábola do bom samaritano, pela atitude ali do sacerdote e do levita, quando Jesus pergunta quem foi o próximo, apontando para um samaritano, um silêncio total, um sentimento de desconforto se instalaram naquele momento. Para aqueles que estavam agora ouvindo,
Jesus, era absolutamente inimaginável que um filho, enquanto o pai ainda estivesse vivo, tivesse a audácia de pedir a sua parte na herança. Ele apenas queria as coisas boas e que ele tinha, materiais, e distância. Ele queria a sua parte na herança, provavelmente 1/3 do que era do pai, que o pai possuía, e, portanto, o filho mais velho ficaria com 2/3, a parte dele, a parte do pai, quando viria a morrer. E, novamente, queridos, ao falar, Jesus, ele provoca uma profunda indignação ali naqueles que estavam ouvindo. Aquilo foi considerado como um dos momentos mais tristes na vida daquele pai. O pedido do filho mais moço foi ofensivo, foi humilhante, desrespeitoso, foi uma afronta. De maneira totalmente contrária às mais veneráveis tradições daqueles tempos, o que aquele filho fez foi mais ou menos dizer o seguinte: pena que você está vivo. Na verdade, eu prefiro você morto, porque em uma cultura em que a honra era tão importante e o 5º mandamento de Deus é honra o teu pai e a tua mãe, sempre foi a norma. Na realidade, aquilo que aquele rapaz fez foi uma insolência de maneira categórica, escandalosa. Ele não apenas quebrou a lei. Aquele rapaz, naquele momento, ele rompeu o relacionamento com seu pai. Dificilmente aquele quadro que Cristo está apresentando poderia descrever maior vergonha para aquela família, especialmente para aquele pai. Na estrutura social de Israel, isso era a pior maneira que um filho podia agir em relação ao pai. Mas se o pedido do filho foi algo inimaginável, a resposta do pai foi ainda além. Por sua atitude, ele diz assim: e o pai repartiu os bens entre os dois. Só que para fazer isso de maneira tão rápida, provavelmente aquele pai teve que vender muita coisa por um preço inferior ao de mercado para poder satisfazer ali a vontade do filho. Alguns eruditos dizem que se você for para uma vila no Oriente e perguntar às pessoas qual seria a sua resposta a um filho que agisse dessa forma, eles diriam: pau nele. O mínimo seria um tapa na cara. Ali, realizado de maneira pública, inclusive, para que ficasse bem clara a vergonha que aquele gesto estava trazendo à família. E além dessa ação verbal e física, o filho perderia por completo qualquer direito à herança da família. Apenas 2 versos dessa terceira história e Jesus já mostra a natureza da sua mensagem e o seu propósito para com a raça humana. E na sequência, entre os versos 13 e 16, Jesus continua o relato dizendo que, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá se vai ele, o filho pródigo, com a parte que dá da riqueza da sua família, sem olhar para trás. Tudo tinha ali em suas mãos o que ele queria, exatamente o que ele sonhava, liberdade absoluta. Só que ele não vai em direção a uma terra distante para, quem sabe, fazer investimentos e crescer, ou quem sabe tirar fotografias lá como turista. Não, nada disso. Ele vai o mais distante possível, na realidade, é da presença do Pai. De maneira diferente da ovelha e da moeda, que não sabiam que estavam perdidas, esse rapaz, ele inicia de maneira intencional a sua perdição. Foi para uma região distante, diz o texto bíblico, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Uma outra coisa importante aqui é que o texto não diz o que ele fez. Mas mais à frente da história, o filho mais velho diz o que ele acha que o irmão fez com o dinheiro, mas sem evidências para suas suspeitas. Mas há uma coisa aqui certa. O filho mais moço sai de casa em busca de prazer, em busca de satisfação imediata. Ele buscava a realização pessoal vivendo a ilusão de que tudo aquilo era liberdade. Ilusão, só ilusão. A mesma ilusão que grande parte dos seres humanos hoje tem. E sem perceber, ele gasta todo o dinheiro. E a direção do vento, queridos, muda. E muda de maneira drástica. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Dor. Dor é uma tremenda professora em nossa vida de pecado.
E para alguns, somente ela, a dor, pode mostrar a realidade. A dor, algumas vezes, queridos, é um dom que nos acorda na nossa negação da realidade que nós estamos vivendo em pecado. Muitas vezes é na dor que muitos encontram Deus. A grande verdade é que nós vemos que apenas alguns dos nossos erros, quando passamos por situações de sofrimento, aparentemente nós ficamos cegos de outra forma. Mas não precisa ser assim. E por essa razão eu tenho algo muito especial que eu quero apresentar a você. Essa revista Esperança, a cura do pecado, que foi preparada justamente para quem cansou das promessas vazias que o mundo ao nosso redor fica oferecendo e deseja, buscando pela palavra de Deus, como é possível recomeçar, como encontrar perdão, direção, a cura verdadeira. E se você sente que você chegou ali ao limite, ou simplesmente quer dar um passo rumo à vida que Deus tem planejado para você, peça o seu exemplar da revista A Cura do Pecado, sem custo algum para você. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 12 98 244 4449, ou acessando através do nosso website novotempo.com/escola bíblica. E assim que terminar a mensagem de hoje, entre em contato com a gente e nós enviaremos com todo carinho até a sua casa. Queridos, o que é importante aqui a gente ressaltar é que o pecado, a decisão de ir contra a vontade expressa de Deus, nunca retribui aquilo que Ele promete. O caminho de prazer que muitos buscam sempre leva exatamente ao destino contrário. Culpa, dor e, inevitavelmente, a morte ao final. O caminho da liberdade tornou-se o caminho para a destruição para aquele rapaz. O mesmo caminho que muitos trilham hoje. No entanto, nós podemos dizer que aquele jovem ele recebeu exatamente o que ele merecia. Ele colheu o que ele plantou. Agora, já não tinha nada em suas mãos. Aquilo que ele imaginava que era liberdade já não existia mais. E tudo por culpa dele. E quando ele percebe que os recursos financeiros tinham acabado, aquele jovem ali, diante das suas necessidades, agora ele tinha apenas um instinto dentro dele, sobreviver. Ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E novamente ali os ouvintes de Jesus Cristo ficaram na ponta ali das suas poltronas. Um jovem judeu, servindo um senhor gentil, cuidando de porcos, a coisa agora vai de mal a pior. Ele começa a pagar o preço pelas coisas horríveis que ele fez contra seu pai e a sua família. Mas agora, além de ter quebrado o relacionamento com seu pai, aquele rapaz também quebrou o relacionamento com sua comunidade. Como é que um jovem judeu sai intencionalmente de casa, gasta todo o dinheiro em terras de gentios, e para esse tipo de comportamento havia uma tradição particular que a comunidade adotava. Quando esse rapaz voltasse, se é que um dia ele voltaria, se isso aconteceria, toda a vila se reuniria para encontrá-lo ali, no momento em que eles quebrariam um pote, um vaso de argila diante dele, para dizer que ele não era mais bem-vindo de volta à casa do seu pai, e muito menos ali na vila onde eles moravam. Jesus continua dizendo que a fome que aquele rapaz passava era tanta que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Sua situação era tão precária que ele desejava comer no chiqueiro, comer a comida dos porcos. Mas o texto continua. Mas ninguém lhe dava nada. Jesus estava então, queridos, dizendo que aquele rapaz não havia apenas humilhado o seu pai, ele agora estava trabalhando para um gentil. Tinha que alimentar porcos, que era uma ocupação completamente imunda para um judeu. E para piorar mais ainda a situação, de tanta fome ele tinha vontade de comer a comida daqueles animais. E mesmo hoje, com toda a tecnologia, os métodos modernos aí de criação de animais, não há como criar porcos de maneira higiênica e principalmente cheirosa. Você imagina como é que era a situação há mais de 2.000 anos atrás? Algumas vezes você já dirigindo, quem sabe, passou por um caminhão de porcos. Você lembra do cheiro? Queridos, só que nesse verso, ali de maneira clara, Jesus Cristo ele diz o seguinte: algo surpreendente acontece. Que aquele rapaz ele começa a perceber a sua situação. Diz o texto bíblico
caindo em si. Vendo aqueles porcos imundos, engolindo ali a imundícia que era oferecida para eles, aquele rapaz provavelmente viu a si mesmo como num espelho. Muito provavelmente, aquela situação horrível aconteceu de maneira providencial para que aquele rapaz pudesse viver uma transformação. E o que nós estamos prestes a ver, queridos, é que enquanto ele começava a perceber o momento que vivia, ele ainda estava numa situação que gerava mais remorso do que real arrependimento. Porque muita coisa estava acontecendo. Causada ali pela fome, pela solidão, pela vergonha, muito mais do que a atitude de aceitar sem merecer a restauração que o pai estava disposto para oferecer. E sem dúvida alguma, aquele rapaz sequer imaginava o que lhe esperava. Como é que nós podemos ter certeza disso? Pelo plano que aquele rapaz criou na sua mente. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele continua ali no seu pensamento. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. E aqui ele começa a pronunciar um pequeno discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Em outras palavras, ele estava pensando mais ou menos o seguinte. Dizer para ele, que tal se o Senhor me aceitasse como um dos seus empregados para que eu possa ganhar um dinheirinho para, quem sabe, devolver aquilo que eu desperdicei, hein? Eu somente quero ser um dos seus empregados. Não preciso ser mais filho. E para as pessoas que estavam ali ouvindo aquilo provavelmente não soou de todo mal. Eu vou pagar pelo meu erro. Eu vou implorar perdão. Eu vou rogar para ser aceito, pelo menos como um servo. Aquele rapaz, ele via amor com uma condição. E não via a si mesmo como um filho que era amado sem precisar fazer algo para conquistar o amor. Ele assim retorna ao seu pai com aquele plano em mente. Para os escribas e fariseus que estavam ouvindo isso, a noção de que alguém, como filho pródigo, pudesse receber qualquer tipo de perdão e redenção era além da compreensão deles. Impossível. Mas como eu disse no início, e eu não vou falar hoje sobre o que aconteceu com o que aconteceu no momento que ele foi se aproximando. Durante a série eu vou repetir isso e você verá nas partes finais dessa série. Mas eu posso falar um pouquinho agora. Apesar de ter aquele discurso ali decoradinho, no momento de falar com seu pai, quando ele o encontra, aquele rapaz não diz a última frase. Ele não teve o tempo para dizer. Mas ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele estava pronto ali para fazer a confissão, né? Completa dos seus erros, jogar-se aos pés ali do pai, rogando por misericórdia. Porque essa era a última esperança que ele tinha. Só que ele nunca imaginou o que ia acontecer. Aquela frase que ele decorou do seu discurso, daquele filho mais moço, não saiu dos lábios. Aquilo que ele tinha pensado em dizer. Porque algo aconteceu no momento em que ele foi recebido pelo seu pai. Um dos grandes desafios para aqueles que decidem seguir Jesus Cristo é aprender a receber o perdão de Deus. Esse desafio centra-se em um desejo pleno de permitir que Deus seja Deus e de que Ele realize a cura. Permitir que Deus realize a restauração. Permitir que Deus nos ajude a que obediência seja, na realidade, uma resposta de amor. Não uma tentativa de ganhar ou merecer esse amor. Porque muitos acham que obedecendo, acham que vivendo de maneira correta, é uma maneira de, através de méritos pessoais, receber o favor de Deus. E, queridos, aqui, ouça com atenção. Há uma enorme diferença entre religião e fé verdadeira, fé real. Mas hoje eu gostaria que você conseguisse ver onde que você se encontra nessa história. Porque você pode ser o filho mais jovem,
ou o mais velho, e não há distância a que você possa ir de Deus para que não haja uma alegria incontida na reconciliação causada pelo seu retorno. Você pode, quem sabe, conhecer alguém como filho mais jovem. Quem sabe você pode conhecer a dor que essas pessoas causaram pela decisão intencional de afastar-se de seu pai. Mas essa história pode ser para você. Aquele que estava mais distante não era o que estava mais perdido. O seu desafio é como viver melhor. Como melhor compreender o amor do Pai. Como conviver melhor com aqueles que andam de maneira errantes pelo mundo. Como recebê-los de volta. Como é que nós podemos agir com aqueles que erram? Como é que nós agimos com aqueles que pecam? Aqueles que são considerados perdidos. A gente não pode se esquecer de que Deus está sempre pronto para receber aquele que sofre. Deus está sempre pronto a receber novamente aquele que se perdeu. Aquele que toma a decisão de voltar para Ele. E Deus está hoje pronto para receber você e a mim. E aqui, queridos, a lição fundamental é essa. O filho pródigo, ele foi diretamente ao seu pai. Ele não precisou de um intermediário. Ele não precisou negociar os termos da entrega. Ele não atribuiu a culpa para outra pessoa. Ele reconheceu os seus erros e lançou-se em busca pela misericórdia do seu pai. Mas o que é mais importante ainda aqui é que toda iniquidade, como aquela que aquele rapaz fez, na verdade o maior pecado, aquele com o maior potencial para o mal e consequentemente para a destruição eterna, é a distância que ele tinha colocado entre ele e o Pai. Ele estava determinado a eliminar essa separação. Ele foi em direção ao seu Pai. Ele caiu em si e foi em direção ao seu Pai. E naquele momento, no momento que ele toma a decisão de ir em direção ao Pai, o milagre começa a acontecer. O mesmo milagre que pode acontecer na sua vida. O mesmo milagre que cada um de nós necessitamos quando existe qualquer tipo de separação entre Deus e o nosso Pai Celeste. Mas para que esse milagre seja uma realidade, nós precisamos, em primeiro lugar, como aquele jovem caindo em si e conhecendo sua situação, é o que nós precisamos hoje, parar, pensar, para que possamos tomar essa decisão e retornarmos e diminuirmos essa distância para com o Pai. Mas, mais uma vez, isso depende e demanda uma decisão. Uma decisão que só você pode fazer. Pai querido, Senhor, que esse teu filho e essa tua filha possam, nesse momento, entender que teu desejo está junto com eles e que possam ir em tua direção. E isso eu te suplico em nome e pelo amor do teu filho, nosso Senhor Salvador Jesus. Amém, meu Deus. Amém. A cada programa que vai ao ar, vidas são transformadas. E sabe quem torna isso possível? Pessoas como você. Seja um anjo da esperança e faça parte dessa missão. Levar Jesus a quem mais precisa. Com a sua doação, a Rede Novo Tempo continua no ar espalhando fé, amor e salvação. Doe agora mesmo. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98176 6630 ou acesse novotempo.com/anjo da esperança. Você também pode ser um instrumento de Deus. Sou anjo, sou Novo Tempo.